Senhoras e senhores, finalmente achamos o volume em que eu vou com a cara do Joe. Sejam bem-vindos ao Diário de Bordo de Ashita no Joe, volume 3. É muito doido parar pra pensar que, por 2 volumes inteiros de uma parada relativamente grande, eu detestava o protagonista. E essa edição aqui, ela consegue isso de uma maneira que eu não esperava. Só pra fazer um recap rápido, o Joe tá preso, tá rolando um torneio de boxe. A gente terminou aquele volume com a segunda luta do Joe no reformatório pelo campeonato oficial e etc. Depois do Gunpei ficar muito distante dele, não querer treinar ele nem nada, e ficar treinando um guri mais mirradinho. Quando a gente começa esse terceiro volume, já estamos na luta do Joe contra esse guri genérico. E o Joe ele tá tão frustrado com tudo que tá acontecendo, com ele ser deixado de lado pelo cara que esfregou o boxe na cara dele. Ele para de tratar o boxe como boxe, ele começa a tratar como se fosse uma briga de rua. E acontece uma parada muito interessante. Ele fica fraco. Os socos dele não têm a mesma força que tinha antes, então ele se mata de socar o cara, só que de qualquer jeito. Ele só se cansa, e aí ele cai 1, 2, 3 vezes, e ele fica sem entender. E é muito legal ver o Rikishi fazendo esse trabalho de dar luz para o leitor. De tipo, cara, ele tá tratando isso de uma maneira tão puramente agressiva que ele esqueceu os fundamentos, que ele não tá lutando boxe de fato. E o Joe, no meio da luta, começa a tentar pôr a cabeça no lugar e faz com que ele consiga ali minimamente voltar a ter o seu soco super poderoso. E aí depois que essa luta acaba, o Gunpei chama ele pra trocar uma ideia e ele fala que isso tudo eram lições intencionais, né? Era a lição de aprender a apanhar. Uma das lições que ele trata como uma das mais importantes, que é a solidão do boxe. Que não importa o que você faça, vão ter vários momentos que você vai estar sozinho e que você vai ter que dar um jeito de se virar sem ajuda de ninguém. E eu achei isso muito profundo, né? Pra um mangá que tava tratando o boxe, por mais que de uma maneira muito respeitosa, etc. Tava mostrando como se fossem só os lados bons daqui. E eu achei isso muito legal. E de novo, o Gunpei, ele vem com essa aura de ser aquela pessoa mega sábia e vir com um monte de provérbio ou qualquer coisa nesse sentido que, cara, sei lá, funciona pra mim. Por isso que pra mim, por muito tempo, o Gunpei ele foi um personagem muito mais interessante do que o próprio Joe. Só que depois dessa luta acontecem algumas coisas que são muito importantes pra esse volume como um todo. O Ricky chama o Joe pra trocar uma ideia, e aí eles conversam, eles resolvem adiantar a luta deles. Só que não de maneira oficial, eles acham um ringue que o pessoal usava pra treinar, e eles resolvem lutar ali mesmo, pouco tempo depois da luta do Joe, porque o Rikishi não ia conseguir esperar a luta oficial acontecer. Ele não explica muito bem o porquê, ele sai na porrada, o Joe tá muito pistola. Por algum motivo os socos do Joe estão muito pesados, né? Ele tem ali uns momentos que ele tem alguma vantagem sobre o Rikishi. A galera vem e fala que saiu na zona, não era pra acontecer assim, assim, assado, separa. E aí a gente descobre que o Rikishi, ele vai ser solto no meio da semana. Então não dá pra esperar até a semana que vem pra talvez eles lutarem. E ao mesmo tempo a gente descobre que o Joe tava sendo um baita de um pilantra e ele tava com uma pedra na mão, dentro da luva. Por isso que o soco magicamente estava tão pesado. Só que termina com aquele gosto de negócios mal resolvidos. E aí é a última vez que a gente vê os dois se enfrentando nesse volume. O Rikishi vai embora e ele começa o boxe profissional com a ajuda da Yoko e do pai dela, que são aqueles magnatas que adoram o esporte do boxe e investem uma grana numa baita de uma academia. Só que o Joe ele não sai junto com o Rikishi porque ele aprontou mais algumas coisas e tudo mais, que a gente viu nos volumes anteriores, e faz com que ele fique mais alguns meses na prisão. Mesmo o suficiente para ele assistir junto com todo mundo a estreia profissional do Rikishi no boxe. E é engraçado que é uma TVzinha e tá todo mundo mega espremido, e aí todo mundo fica vibrando pelo cara e etc. E o Joe com aquele, não sei e tal. E o Rikishi estreia da maneira maravilhosa, como sempre, como já era esperado, justamente por ser um grande rival do Joe. Passa mais um tempo, rolam mais alguns treinamentos, aqui a colar, mais nada de grande destaque, e chega o dia do Joe sair. E a partir do momento que o Joe sai, pra mim, algumas coisas começam a acontecer de um jeito muito interessante. A primeira delas é que na saída do Joe, você percebe que ele tinha tudo pra fazer aquela despedida um pouco mais amorosa e tudo mais, tipo, vocês vão ver no ringue e tudo mais, mas não. Ele resolve aproveitar essa última oportunidade pra apurrinhar a galera que ficou lá, pra zoar, pra mexer com eles de alguma forma. E é curioso porque você vê os próprios guardas falando, né? Parece que uma parte da vida daquele lugar foi embora. Porque o Joe, ele agitava tudo, ele fazia as coisas acontecerem. E as coisas voltaram a ser pacatas e mornas, sem sal, com a ausência dele. E do Rikishi também, que os dois eram figuras que se atracavam bastante. Isso é uma parada legal porque finalmente acaba a saga do reformatório, que eu acho que ela foi bem longa e fez certo sentido por conta de toda a questão de, caramba, né? Um lugar pra ele treinar com gente suficiente não é oficialmente e tudo mais.
e tinha alguém ali meio oficial, que era o próprio Rikishi. E aí, vem, cara, nossa... Quando sai do reformatório, rola tanta coisa em, sei lá, 1, 2 capítulos que me deixa muito, tipo, caraca, tá. Eu tô começando a entender por que a Ashita no Joe é tão uau. A primeira delas é quando ele volta pra periferia, ele vê todo mundo recebendo ele muito bem e tudo mais. E aí você vê que o próprio Danpei, ele se matou de trabalhar, etc. E ele fez uma academia de boxe debaixo da ponte, que era onde ele morava. E aí ele fez isso trabalhando como se não houvesse amanhã, em construção, 3, 4 turnos seguidos quase, simplesmente pra ter grana pra pegar um saco de areia pro Joe. O Valentão, lá do segundo volume, que fez o inferno na vida do Joe, ele não só vira amigo do Joe, como ele resolve treinar junto com o Danpei e ele vai entrar no mundo do boxe profissional também. Esse movimento tão legal das pessoas recebendo bem o Joe e todo o esforço do Danpei em ter um local para que o Joe pudesse treinar, para irem juntos rumo ao boxe, é uma parada que me pega bastante. Esse esforço genuíno e quase sobre-humano de uma pessoa em prol de outra, com base numa visão utópica dela, é muito doido. E acho que é por isso que eu gosto do Danpei. E antes dele entrar na academia, ele faz o Joe olhar pra cima da ponte e ele fala que aquela é a ponte das lágrimas. E ele faz os dois atravessarem ela de trás pra frente, porque aquele é o caminho que eles vão fazer juntos para que com muito suor e lágrimas eles consigam um amanhã melhor. E aí eu acho isso do caralho. Por mais que possa parecer uma parada meio comedinha aqui a colar, cara, esse é um daqueles momentos que eu olhei e falei, caraca, tá, eu tô entendendo onde as coisas vão chegar. O quão volátil é o Danpei é uma parada que eu vou falar também, porque ele tem esses momentos de muita sabedoria. Muita sabedoria. Você fala, caraca, esse velho é demais, mano. Esse maluco aí, ele vai viver o mar de canudinho se for pro Joe passar e fazer os bagulhos. E antes de eu voltar a falar mais do Danpei, tem uma parada que acontece com o Joe especificamente que é muito bonita. Quando ele chega, a galera comemora e você percebe que a academia tem vários problemas. É tudo equipamento usado, tem várias coisas que foram feitas pelos outros moradores da periferia. O banheiro dele é literalmente um buraco no chão, que ele mija ou caga e vai pro rio de onde ele tá. O chuveiro deles é um lugar que ele pega a água da chuva pra depois ele conseguir tomar banho ali. Você percebe que o negócio é precário, mas foi feito com muito... Foi feito com a melhor das intenções. E o Joe também tá percebendo essas coisas. Tá percebendo que aquelas pessoas não querem o mal dele e não querem que ele só se ferre o tempo todo. E aí, na calada da noite, depois de todo mundo comemorar, o Danpei e o Nishi, que é o valentão lá, eles estarem levemente embriagados, eles estão dormindo juntos em um pedaço ali da academia, o Joe chora. O Joe chora em silêncio. E pela primeira vez ele tá chorando pelo amor de outras pessoas, e não simplesmente de solidão ou qualquer coisa nesse sentido. E ali foi um momento que eu falei, caraca, tá, aqui a gente tá vendo motivos pra eu ter empatia com esse personagem. Ter essa figura do valentão o tempo todo, eu acho ela muito ruim, eu acho que ela é batida, não é o tipo de coisa que eu espero de um protagonista. Eu sou mais tradicionalzinho nesse sentido, eu gosto daquele protagonista genuinamente bom. E o Joe, ele não é essa pessoa. E acho que por isso que eu tive tanto estranhamento com ele, por isso que eu não fui tanto com a cara dele. Mas é que aí a gente começa a ter mais sobre o Joe de uma maneira fora dessa figura que ele tenta vender para as outras pessoas de eu sou um valentão, você não precisa se importar comigo e babá. Isso é muito legal, porque logo depois que ele sai do reformatório, que rola todo esse momento, no dia seguinte o Nishi, ele tá trabalhando numa mercearia familiar em algum canto. E o Joe não tem trabalho. E o velho taca-lhe pau porque ele quer conseguir equipamento para eles conseguirem treinar. E aí o Joe vai junto com o Nishi pra ver como que funciona a mercearia e tudo mais. E aí ele vai muito a contragosto, porque ele não queria estar fazendo isso e tudo mais. Mas é muito legal você começar a ver fragilidades no Joe, sabe? Acho que eles demoraram pra introduzir isso, pra ter coisas que eu falo, caramba, né? O Joe não é isso tudo. É muito legal, porque ele, nessa dinâmica ali da mercearia, ele é muito ruim fazendo as paradas, ele xinga cliente, tem várias peculiaridadezinhas assim que são divertidas de ver o personagem de uma maneira mais descontraída, sem necessariamente aquela figura do não, eu sou o badass, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Por mais que o Joe tente passar isso, a gente sabe que ele não é.
Até porque várias vezes ele apanhou simplesmente porque ele foi tentar dar uma de badass e a galera deu uns pedala nele. Em paralelo a isso, a gente tem uma parada muito importante acontecendo, que é, pro Joe e o Nish entrarem no mundo do esporte profissional, eles precisam de uma licença. Essa licença também está atrelada com a academia na qual eles estão matriculados, ser reconhecida pela Federação de Boxe. E qual é o problema? O Dunpei, por conta do passado dele e várias outras tretas, ele é muito mal visto. E é literalmente persona não grata em todas as coisas relacionadas ao boxe, porque ele fez muita besteira. E aí lá atrás, momentos antes do Rikishi sair da cadeia, ele fala que o Joe nunca vai conseguir entrar no mundo do boxe por conta do Dunpei. Porque o Dunpei, ele é essa figura totalmente abominável dentro do universo do boxe. A gente começa a ver mais desse lado da parte burocrática da coisa, né? Porque enquanto os dois foram trabalhar, o Dunpei falou, não, eu tô indo atrás das licenças de boxe pra vocês conseguirem fazer o exame pra, né, vocês efetivamente virarem profissionais. Pois é, não deu muito certo. Um dia depois em que o Joe voltou do trabalho, o velho já não apareceu. Nisso que o velho não apareceu, os policiais vão na academia perguntar se alguém pode ajudar o velho, alguma coisa nesse sentido, porque ele foi preso. Ele foi preso porque ele tava bêbado, dando show por aí. E aí você fica tipo, caraca, ele bebeu outro dia e não foi esse caos. E você descobre que, cara, ele não tá tão controlado assim quando o assunto é bebida, muito menos quando o assunto é boxe e todos os problemas que o passado dele traz pra chance de ouro que ele enxerga no Joe. E aí você vê ele na prisão quando os meninos vão lá tentar buscar ele. E ele tá bebaço, ele tá muito pistola, e ele conta o que aconteceu. E é bizarro, mas faz certo sentido, porque boa parte da galera que tá lá são pessoas que estavam meio ali junto com ele quando o boxe não tinha tanta fama quanto estava tendo naquele momento. E aí o Dunpei surta. E aí nessas horas E aí rola uma parada caricata, né? Você vê o Dunpei dando show e, oh meu Deus, não, eu tô sóbrio, etc. E aí passa, sei lá, uma página, ele tá, não, nossa, eu recobrei a consciência, meu Deus, me desculpa, me ajudem, oh meu Deus. Sem, sei lá, ter passado uma janela de tempo muito grande. Eu acho isso curioso. Não é a primeira vez que aconteceu, mas faz parte ali do personagem. E aí, no meio dessa novela toda, aparece quem? Quem? Isso mesmo, senhoras e senhores, a figurinha mágica, a Yoko Shiraki. Aparece a magnata pagando a fiança do Dunpei e fazendo um convite pra eles. E aí é quando a gente conhece todas as estruturas da academia que os Shiraki tem, que é onde o próprio Rikishi treina. E eles oferecem, depois de levar todo mundo pra lá e tudo mais, eles oferecem a oportunidade do Joe começar a treinar lá. E o próprio Dunpei, dado tudo que aconteceu, ele fica, não, cara, você precisa treinar aqui, porque se você não treinar aqui, eu não vou conseguir te arrumar a licença, você nunca vai conseguir ir pro boxe profissional. E aí o Joe, ele pensa por, sei lá, meio segundo, ele fala, pô, valeu, mas não. E a motivação dele é muito clara. Aquela mesma academia que o Rikishi treina, e pela confederação, você não pode desafiar pessoas da mesma academia. Então, se ele entrasse pra essa academia, ele só poderia desafiar o Rikishi saindo de lá. E aí o problema ia continuar o mesmo. E tem uma questão muito forte de orgulho, né? O Joe quer provar que ele é melhor que o Rikishi. Essa rivalidade entre os dois, ela é muito legal de se ver, porque, né, uma rivalidade de ambos os lados, não é aquela rivalidade que é uma pessoa perseguindo cegamente a outra e ela tá meio, não, caguei, você não está nem aos meus pés. Isso eu acho legal. Por mais que o Rikishi, até o momento, ele é claramente superior. E aí o Dunpei fica desesperado, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. E aí a gente vai ver a primeira luta de um torneio que tá rolando ali de novatos, alguma coisa nesse sentido. Vários dos figurões da comissão de boxe. Vamos pra lá. E aí o Joe, ele fala que, pô, beleza, a gente precisa conseguir essa licença, a gente vai dar um jeito de conseguir essa licença. E ele começa a armar toda uma tramóia ali pra tentar conseguir a chance dessa licença. E a gente termina o volume sem essa resposta. Ele começa a tramar algumas coisas, ele faz umas perguntas, ele pede umas assinaturas. Parece que ele meio que tá forjando coisas, não sei. Essa coisa fica meio aberta e a gente só vai descobrir no volume 4, infelizmente. Mas de maneira geral, isso aqui foi um mini resumo de tudo que aconteceu nesse volume. Eu gostei bastante desse volume, acho que eu queria que coisas que apareceram aqui tivessem aparecido antes, acho que talvez eu tivesse pego mais apego pelo personagem antes. Agora algumas coisas começam a se ligar. E eu tô empolgado, eu quero ver
O que o Joe vai fazer? Provavelmente esse lance da assinatura é ele forjando alguma coisa. Ele tentou comprar briga com esses caras da Confederação, então assim, será que ele quer lutar com um dos novatos deles pra falar, pô, se ele perdeu de mim, que não sou nem coisado, provavelmente eu mereço uma licença também? Não sei. Mas eu tô curioso pra ver. Eu acho que esse volume aqui, de longe, ele é o melhor deles. Ele foi o que mais me fisgou, o que mais me fez ficar tipo, caraca, né? É isso aqui. Tô começando a ver o porquê que a Titano Joe é tão uau. Agora eu tô começando a ver os meus motivos, sabe? E eu acho que isso é muito legal. Ficamos na guarda aí, dona New Pop, quando você lançar o volume 4, estamos ansiosos. Até o presente momento não tem nem pra pré-venda, nem nada assim, então only time will tell. Só o tempo dirá. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Você tá lendo isso aqui, você não está lendo, o que você tá achando do Diário de Bordo? Você tem alguma sugestão de outra obra pra gente fazer nesse mesmo formato? Deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia. Quem sabe aí não saem novos Diários de Bordo aqui a colar. Espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você não viu os outros do Diário de Bordo, dá uma olhada por aqui que vai ter vários vídeos muito bacanas pra você ver nesse mesmo formato. Espero de verdade que você tenha curtido e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, fui!